Na última semana, para a declaração do imposto de renda da pessoa física, a Receita Federal amplia os esforços para esclarecer dúvidas dos contribuintes e, consequentemente, garantir um número maior de declarações corretas e dentro do prazo, que encerra-se na próxima quinta-feira. Quem traz mais informações é o repórter Aguinaldo Monteiro. 27 milhões e 500 mil contribuintes devem fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física para 2015. O prazo termina nesta quinta-feira, dia 30 de abril, mas quase metade desse valor ainda não acertou as contas com o Leão. Ao meu lado está o Newton Kleber de Abreu Júnior, ele é o delegado da Receita Federal aqui em Varginha e vai falar um pouco mais para a gente sobre essa declaração. Newton, quanto mais tempo a pessoa demora para declarar, mais tempo também ela demora para receber a restituição, né? Quais são os problemas de demorar tanto ou não fazer essa declaração? Isso. Quanto mais cedo a pessoa entregar a sua declaração, caso ela tenha imposto de renda a restituir, mais rápido ela vai receber essa restituição. O contribuinte que, ao passar o prazo de entrega da declaração e não ter feito essa entrega, ele está sujeito a, quando entregar, multa e juros, né? E instituição bancária, por exemplo, ele vai ter o seu CPF com pendência, não vai conseguir, por exemplo, financiamento, caso ele venha precisar. E quem que deve fazer essa declaração? Contribuinte que ao longo do ano de 2014 tenha recebido rendimento tributável acima de R$ 26.815, ou que tenha recebido rendimento isento acima de R$ 40.000, ou que tenha rendimento de atividade rural, ou que tenha patrimônio acima de R$ 300 mil. Quando que a pessoa peca mais? Quais que são os principais erros aí que a pessoa tem ao fazer a declaração? Geralmente, os principais motivos que levam o contribuinte a cair em malha fiscal está relacionado à omissão de rendimento. Por exemplo, o contribuinte declara um dependente, né, um filho ou um pai, um filho que já trabalha, ou um pai aposentado, e esquece de colocar esses rendimentos na declaração, automaticamente ele cai em malha. Acontece também do contribuinte, no momento do preenchimento da declaração, ele informa um zero a mais, isso vai fazer com que a base de cálculo dele aumente, gerando um imposto acima do devido. Ou, caso ele coloque um zero a menos, por exemplo, vai fazer com que o valor declarado seja diferente com o valor que a Receita tem aqui. Automaticamente ele cai em malha fiscal. E como que funciona a malha fina? A malha fina é assim, o banco de dados da Receita Federal faz um cruzamento e verifica basicamente o tanto que a pessoa recebeu e o tanto que ela gastou. Ao detectar qualquer incoerência no sistema, esse contribuinte vai cair em malha. Caindo em malha, ele tem até o final do ano para poder retificar a sua declaração, caso seja alguma falha cometida por ele. Se ele entender que não houve falha no preenchimento da declaração, que aquelas informações estão corretas, ele deve aguardar, a partir do ano que vem, ser intimado pela Receita Federal para comprovar todas as informações colocadas na declaração, né? E essa comprovação deve ser com documentação idônea, né? Porque a Receita Federal tem, a cada ano, procurado fechar o cerco contra essas fraudes de recibo médico, por exemplo. E como que funciona também a doação para entidades ligadas à área da criança e adolescente aqui? Por exemplo, Varginha, como que a pessoa pode fazer essas doações? Durante o período de entrega da declaração, o contribuinte ele pode doar até 3% do imposto devido. E essa doação, ela vai fazer com que diminua o imposto a pagar, porque ele já está direcionando o imposto para essa instituição. O próprio sistema do imposto, o próprio sistema da declaração, o programa da declaração, faz esse cálculo e gera o documento de arrecadação para ele recolher esse valor e destinar para o fundo da infância, da criança e adolescente. Como que a pessoa deve fazer a declaração então? Tem que entrar no site da Receita e fazer o download? Ele pode fazer o download do programa, ele pode baixar o aplicativo em dispositivos móveis, ele pode inclusive fazer a declaração online. Fazendo a declaração online, ele sequer precisa baixar o programa. Ele entra no site da Receita e preenche os dados online. Newton, então, muito obrigado pelas informações. Lembrando que o prazo é até a quinta-feira, dia 30 de abril. E o site da Receita Federal é www.receita.fazenda.gov.br. Aguinaldo Monteiro para o Jornal Cidade.
Obrigado, Aguinaldo. E de acordo com a Delegacia da Receita Federal em Varginha, até o meio da tarde de hoje, pouco mais de 171 mil declarações de contribuintes de 145 municípios do sul de Minas haviam sido entregues. O número representa cerca de 61% das 280 mil declarações esperadas, o que é considerado normal para o período.